Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a tua primeira vez aqui no canal, eu sou a Vanessa e te convido a assistir este vídeo até o final, deixar o seu comentário, a sua sugestão de conteúdo para outros vídeos, se inscrever aqui no canal, conhecer os outros vídeos que já tem por aqui, sobre diversos temas, aqueles temas que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. E se você não encontrar aquilo que você está buscando por aí, você pode deixar a sua sugestão para mim vir fazer um vídeo especialmente para você, respondendo a sua sugestão. E hoje nós vamos falar sobre reencarnação, que é um dos temas que mais desperta curiosidade nas pessoas. Você é daquele tipo de pessoa que acredita na reencarnação, que compartilha dessa crença, que tem uma simpatia pela doutrina espírita e suas crenças como a reencarnação? Ou você é aquele tipo de pessoa que procura provas de que a reencarnação existe? Se você procura por provas da reencarnação, este vídeo foi feito para você. Aqui eu vou trazer hoje algumas provas sobre a reencarnação. Então me acompanhe nesse vídeo até o final para aumentar o seu conhecimento sobre esse assunto. E aí depois você pode me contar a sua opinião, o seu ponto de vista, e deixa a sua sugestão. Seu comentário é sempre muito bem-vindo aqui no canal. Vamos ao vídeo de hoje falar sobre reencarnação. Será que tem prova sobre a reencarnação? Quem desconhece os princípios da doutrina espírita pode ter uma certa dificuldade em acreditar na pluralidade das existências. Os múltiplos renascimentos são uma verdade e há muitas provas disponíveis para quem se dispõe a estudar sobre o assunto. Se você quer saber mais como funciona o processo de reencarnação, o que é, como que é feito, o que acontece, enfim, tem um vídeo aqui no canal falando sobre a reencarnação no Espiritismo. Ele está na playlist sobre a reencarnação nas diferentes tipos de religião. Como que as religiões mais tradicionais que existem por aí, elas enxergam a reencarnação. Como que elas veem esse momento da morte, a vida após a morte, o que acontece depois. Cada religião pensa e acredita em alguma coisa diferente. Então tem uma playlist aqui no canal falando sobre isso, sobre essa visão, das principais religiões sobre a reencarnação. Algumas são reencarnacionistas, outras abominam a reencarnação e acreditam em outras coisas. Você está convidado então a assistir os vídeos que for do seu interesse sobre esse assunto. Mas principalmente se você quer entender um pouco mais sobre a reencarnação mesmo, na visão espírita, tem o vídeo da reencarnação no Espiritismo, que está bem explicado como que funciona esse processo todo. Em resumo, a reencarnação é a volta do espírito em um novo corpo. Ou seja, após a morte da matéria, o espírito ele retorna ao plano espiritual. E depois de um determinado tempo, ele retorna à carne novamente. Retorna novamente ao mundo material para continuar o seu processo de evolução aqui no mundo físico. Além de várias pesquisas feitas por estudiosos, qualquer pessoa é capaz de experienciar as provas sobre a reencarnação. Entre essas várias provas que existem, entre elas está as lembranças de experiências passadas. E essas lembranças, elas podem ser
espontâneas ou provocadas. Tem um vídeo aqui no canal sobre os tipos de regressão espontânea. E lá eu explico, né, como é que funciona quando uma lembrança de vida passada ela é despertada de forma espontânea, que tem vários tipos de regressão espontânea, que está tudo descrito lá naquele vídeo. E quando que ela é provocada, né? Que daí sim você vai precisar do auxílio de um profissional que vai utilizar essa técnica como uma forma de tratamento de algum trauma, alguma coisa que precise ser tratada e que a regressão é uma boa sugestão para tratar algumas coisas. Então já tem vídeo aqui no canal falando sobre isso, com muitos exemplos e muitos tipos de como que você pode ter lembranças de vidas passadas. E tem mais vídeos, tem uma playlist que é só sobre vida passada, com experiências, com relato de experiência, com muitos exemplos, com muitas histórias. Tem vídeo sobre as maneiras que você pode despertar uma lembrança de vida passada. Tem um vídeo que é muito completo sobre como reconhecer os sinais da vida passada na vida atual. É um vídeo que tem aí por volta de 1 hora de duração. Então, assim, ó, tem muito conteúdo lá dentro desses vídeos. E é uma playlist só sobre esse assunto. Se você que gosta desses temas, está convidado a procurar aqui no canal e assistir todos aqueles que for do seu interesse para aumentar o seu conhecimento. E são vídeos muito bem explicados sobre esse assunto. Então, lembranças de vidas passadas, que existem várias maneiras de como despertar essas lembranças, inclusive através de sonhos, o que algumas pessoas podem ter uma lembrança de vida passada através de sonho e desconhecer que é realmente, né, de vida passada por falta de estudo ou de crer, né, na doutrina, nesse tipo de tema. Outro tipo de prova da reencarnação seria as qualidades inatas. Muitas pessoas nascem já com talentos incríveis. É tudo bagagem do espírito, que em outra vida ele já desenvolvia um talento muito grande para esse tipo de aptidão. Por exemplo, facilidade muito grande em aprender outros idiomas ou ter outras atividades estranhas. Uma pessoa que tem uma facilidade muito grande com essas coisas. Sabe aquele tipo de situação que as pessoas não conseguem explicar? Nossa, como essa pessoa ela tem um talento enorme para isso. De onde é que vê esse talento se na família não tem ninguém que segue, né? Que não tem ninguém que desenvolve esse talento e essa pessoa tem isso, né? Então, é uma coisa assim que já desde criança a pessoa já sabe fazer aquilo, já conhece uma atividade e consegue trabalhar com aquilo de uma forma muito simples para algumas pessoas, algo que seria muito difícil para outras. No vídeo sobre sinais da vida passada na vida atual, eu deixo bem explicado que muitos dos sinais que podem ser de vida passada, porque a pessoa ela tinha uma facilidade muito grande ou gostava muito de algo, como também pode carregar traumas. Hoje, uma pessoa que tem dificuldade em algumas coisas pode ser por causa de algum trauma, algum bloqueio de algo que aconteceu na vida passada relacionado a isso. Por exemplo, dança. Pessoas que têm muita facilidade para dança podem ser que numa vida passada eram bailarinos. Uma pessoa que tem muita dificuldade para dança também pode ser explicado como algo que vem de outra vida, quando a gente explica que a pessoa sofreu algum tipo de trauma relacionado à doença. Por exemplo, ela foi assassinada enquanto estava dançando ou se apresentando em um número de dança, sofreu um acidente
e veio desencarnar por conta disso. Ela carrega aquele trauma de não conseguir dançar na vida atual. Isso também pode acontecer. Tudo se explica na teoria de vidas passadas, que não tem explicação na vida de hoje, a explicação pode estar numa vida passada. Também existem provas da reencarnação na Bíblia. Algumas passagens, mesmo com seu contexto meio adulterado ao longo de suas inúmeras traduções, sugerem provas da reencarnação. Tem muitas passagens assim que é muito difícil de algumas pessoas explicar aquilo, e muitas são explicadas através da teoria de vida passada, como no Livro dos Espíritos. É praticamente uma tradução na versão dos Espíritos sobre algumas passagens da Bíblia. Por exemplo, na passagem bíblica em que o anjo Gabriel está revelando para Zacarias que o filho dele vai se chamar João e que ele terá o espírito e o poder de Elias. Como que alguém vai explicar essa passagem sem explicar ela relacionada à vida passada, de que o espírito de Elias irá voltar, reencarnar em João Batista? E sobre esse mesmo assunto existe outra passagem, quando os discípulos perguntam a Jesus sobre Elias vir primeiro. E ele lhes responde que Elias já veio e que eles não o reconheceram e fizeram com ele tudo o que eles quiseram. Os discípulos entenderam que Jesus estava se referindo a João Batista. Está na Bíblia escrito isso. Então, seria uma prova encontrada na Bíblia de que o espírito de Elias reencarnou em João Batista, porque existem algumas passagens relacionadas a este tema, por exemplo, né, de Elias. E entre algumas outras passagens também que está meio de difícil entendimento ali, mas se você der uma olhada, se você conhece o Livro dos Espíritos, você vai encontrar muitas explicações por ali também. E que você vai começar a refletir sobre isso e você vai poder interpretar a Bíblia de uma forma diferente também, de acordo com a sua crença, claro. Outra prova da reencarnação também se explica através de comunicações mediúnicas. O que é isso? Tem uma playlist aqui no canal sobre mediunidade. Todos os tipos de mediunidade, está tudo muito bem explicado lá. São vários tipos de mediunidade, vários tipos de médiums, e está tudo explicado lá o que é, quais as características de cada tipo de mediunidade. Se você gosta do assunto, você entra aqui no canal depois e procura na playlist sobre mediunidade e chakras os vídeos sobre vários tipos de mediunidade, tudo bem explicado, com características, com exemplo, para você entender da melhor maneira possível, tudo bem simples. Então, essa é uma prova da reencarnação, porque vários médiums, eles transmitem valiosos ensinamentos vindos do mundo espiritual. Então, essa seria também, né, uma prova da vida após a morte, que o espírito ele continua vivo e que pode haver esta comunicação do espírito lá do mundo espiritual com a Terra através do médium. Por exemplo, nos casos de incorporação ou de psicografia, entre outros tipos de mediunidade, os espíritos eles dão muitos detalhes, muito sigilosos até mesmo, que só o espírito, aquele espírito sabia, e também aqueles familiares que estão ali recebendo essa mensagem.
justamente para aquelas familiares terem certeza de que se trata daquele espírito, daquele parente desencarnado. Então, para não restar dúvidas da identidade daquele espírito que está se comunicando através do médium, ele revela detalhes e segredos que só ele e aqueles familiares ali é que sabem que aconteceram com ele, alguma história que eles viveram juntos e que ninguém mais saberia, para não restar dúvida, né, de que realmente só aquele parente desencarnado que podia saber o que aconteceu, e não restaria dúvida de que é ele que está ali se comunicando através do médium. Então essa seria também uma prova da reencarnação, porque às vezes pode ser até revelado algumas situações referentes a isso, de vidas passadas, onde todos viviam juntos, onde aconteceram algumas coisas relacionadas à vida atual, que se reflete em alguma situação. Como no caso de alguns livros, né, romances espíritas principalmente, eles trazem às vezes, na maioria das histórias, para justificar aquela situação que está acontecendo hoje, naquela vida atual, com aquelas pessoas envolvidas. Eles reúnem aquelas pessoas em algum lugar e daí é revelado a eles que numa vida passada eles viveram tal situação, eles fizeram alguma coisa errada e por isso que está acontecendo hoje as histórias do jeito que tem que ser, por causa dessas situações vividas em vida passada, porque hoje a gente pode estar colhendo, né, tudo aquilo que a gente já plantou um dia. Tudo o que acontece hoje é uma consequência de algo que um dia a gente já fez. Já falei isso em muitos vídeos aqui no canal. Uma outra prova da reencarnação está também nas experiências dos fenômenos de quase morte, onde os relatos de quem passa por essas experiências costumam trazer detalhes sobre o outro plano. E durante essas experiências de quase morte também é possível ter uma regressão espontânea, que a pessoa ela consegue despertar algumas lembranças de vidas passadas, espontaneamente, sem serem provocadas. E durante aquela situação ali que ela está numa experiência de quase morte, a sua alma ela fica mais sutil, mais desligada da matéria e fica mais fácil de ter esse tipo de experiência. Como acontece quando nós estamos dormindo durante sonhos, né, que é o tipo de regressão espontânea mais fácil, mais comum que existe. No livro dos Espíritos do Allan Kardec, ele questiona os espíritos evoluídos sobre as muitas experiências corporais da alma, onde eles respondem: todos contamos muitas experiências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Existem muitas religiões que abominam a reencarnação, como eu falei naqueles vídeos sobre esse tema, sobre a reencarnação nas diferentes religiões. E algumas são muito contras, elas acreditam em outras coisas e elas passam isso adiante para os seus fiéis, de que a reencarnação não existe, de que existe o céu, o inferno, é o destino para cada um, que quando morre tudo, a pessoa morre o corpo, morre a alma, morre tudo, não existe mais nada. Tem algumas que pregam isso com muita força e é isso que os espíritos, né, eles tentam explicar. Essas pessoas, eles não acreditam na reencarnação e ainda passam para os seus fiéis informações erradas,
para que eles também não acreditem nessas coisas. Se estamos na Terra novamente, é para corrigir as nossas imperfeições. E este adiantamento espiritual só é possível pelas provas e expiações a que somos submetidos em um novo corpo. Então essas são algumas das provas que existem por aí sobre a reencarnação. E tem muito vídeo aqui no canal sobre esse assunto. Tem uma playlist só sobre a reencarnação, tem uma só sobre vida passada, tem uma só sobre mediunidade. Então, se você gosta desse tipo de tema, você entra aqui e assiste todos aqueles vídeos que for do seu interesse. Pode deixar o seu comentário, o seu ponto de vista, se você acredita em tudo isso, se você discorda, se você pensa diferente em uma outra coisa. Deixa a sua sugestão de conteúdo para outros vídeos, sobre o que nós vamos falar nos próximos vídeos. Me sugira um tema para a gente continuar falando sobre alguma coisa que lhe interesse e que você gosta de encontrar por aqui. Muito obrigada pela sua atenção, obrigada pela sua companhia, por você ter assistido esse vídeo até o final. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.